verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Meu amado, és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Jesus, 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 de ti preciso. De ti preciso, meu amado, meu desejado. De ti preciso. De ti preciso. Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia. Glória a Deus. Nós saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos felizes com mais esse momento de comunhão e adoração ao nome de Jesus. Acredito que há um coração ardente na vida de cada um aí em casa, né? E nós estamos felizes por nós estarmos em comunhão aqui com os nossos irmãos, louvando, engrandecendo aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor.
Eu gostaria que você aí em casa abrisse a palavra de Deus no Salmo 139, um salmo bastante conhecido, mas o Senhor tem ministrado no meu coração desde ontem. Em oração, Deus começou a falar comigo através do Espírito Santo sobre este salmo. E eu gostaria, em pequenas palavras, falar um pouco sobre esse texto, a partir do versículo 14, que fala: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. Glória a Deus. E eu gostaria só de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, né? Como eu falei, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, bastante lido, mas eu gostaria de deixar uma notícia para você, uma notícia boa, que Deus tem o controle das nossas vidas. Deus tem o controle de tudo que acontece na nossa vida, né? Ele rege tudo que tem acontecido, ele rege tudo que como nossa vida ela tem sido feita, como a nossa vida tem sido, a nossa trajetória ela tem sido cumprida. E eu gosto de pensar nesse texto e entender que o meu dia de amanhã já está escrito pelo Senhor, como diz esse texto, né? Que as quais o dia a dia foram formadas, né? Eu gosto de pensar sobre isso, eu gosto de analisar. É verdade que a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Para nós, o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai ser o nosso dia de amanhã, mas com essa palavra aqui eu entendo que pelo Senhor o meu dia já foi escrito. Aleluia. E agora é interessante eu entender que para que esse dia aconteça, para que o que Deus escreveu acerca de mim no meu próximo dia, ou para tudo que acontece no meu dia de hoje, eu preciso deixar que Ele seja o Senhor da minha vida. Glória a Deus. Eu preciso deixar que Ele cuide de mim. Eu preciso estar debaixo das asas do Senhor. Eu preciso que Deus permaneça dentro de mim. Porque aí às vezes a gente até se pergunta: Senhor, por que aconteceu isso? Ou Senhor, por que aconteceu isso com alguém que a gente conhece? Mas a gente entende, até mesmo pela parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, que ele quis tomar o rumo e escolher os seus próprios caminhos. Quando ele decide sair da casa de seu pai, quando ele decide sair dos braços do seu pai e segue seus próprios caminhos, ele acaba infelizmente se afundando. Ele acaba infelizmente trazendo consequências ruins para a sua vida. Então a gente começa a compreender, claro que como a vida de José, né, foi falado há poucos dias aqui na live sobre a vida de José, e a gente percebe, né, que José era um rapaz, um jovem totalmente voltado para o Senhor, mas coisas ruins aconteceram na vida dele. Mas essas coisas contribuíram para que os resultados que Deus queria na vida dele se cumprissem. Há coisas que realmente na nossa vida vai acontecer, que vão ser adversas, mas é melhor estar na mão de Deus do que estar fora dela. Aleluia. Porque olha o estado daquele jovem. Ele gasta tudo que ele recebeu, de herdade do seu pai. E quando ele chega no limite da sua vida, ele começa a perceber onde ele estava, o que ele estava desfrutando, e tudo aquilo estava matando a sua vida. E ele diz: pelo menos os trabalhadores do meu pai são guardados, têm alimento. Na casa de meu pai tem cuidado, na casa de meu pai tem pão. E ele entendeu que ele nunca devia ter saído do controle do Senhor. Então, para que o meu dia, para que a minha vida, para que tudo que Deus ele estabeleceu para mim, ele se cumpra, eu preciso estar com o Senhor. Aleluia. Então, lembre desses textos: os teus olhos me viram
viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando ainda nenhuma delas havia. Para que isso se cumpra, você precisa permanecer. E é interessante que esse salmo ele traz uma oração ao final, né? Ele diz, no início ele diz, Senhor, tu me sondas, mas no final ele começa a dizer, Senhor, sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Que a gente comece a pensar nisso, fazer essa oração, pedir para que Deus nos sonde e nos mostre o nosso caminho. E ele diz, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Né? Então, que você esteja pensando e refletindo sobre esse texto, e você perceba que é necessário a gente fazer sempre essa oração, pedir para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor nos mostre o nosso caminho, para que Ele mostre os nossos pensamentos, aquilo que nós temos feito, e se há algum caminho mau em nós, se há um caminho que nós estamos trilhando, se não é da vontade de Deus, permita que Deus ele guie de novo você para o caminho eterno. A definição de uma vida direcionada por Deus é uma vida em eternidade. Então esse é o resultado. O resultado de todos os nossos dias contados pelo Senhor é a vida eterna. É a nossa vida em eternidade com o Senhor. Então permita que Deus ele guie a sua vida, como este salmo. Faça essa oração, leia esse salmo quando você estiver em casa aí, no seu momento de oração, no seu momento de comunhão com Deus. Leia esse salmo, flua nesse texto, permita que essa palavra entre dentro do seu coração e veja quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é poderoso, quanto Deus conhece você, muito mais até do que você mesmo. Deixa Deus guiar a sua vida em nome de Jesus. Amém, Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu santo nome, os seus caminhos são perfeitos, a tua palavra diz que os teus pensamentos são de paz, aleluia, e não de mal, para nos dar o fim que desejais, aleluia, Senhor. Nós cremos que não há erro nos seus planos, não há erro nos seus projetos, o Senhor é perfeito em tudo que faz, e nós queremos viver a perfeição da sua vontade em nossas vidas. Nós consagramos este momento ao Senhor, te pedimos que a sua presença seja real aqui em cada casa, Senhor. A tua presença, Deus, ela transforma todo e qualquer ambiente. Deus, me lembro de Jonatas, aliás, de Davi diante de Saul, Senhor. A palavra diz que quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tocava a sua harpa, aleluia. E através da tua presença, Deus, o espírito mau saía da vida de Saul, Deus. Aleluia, a unção que havia sobre aquele jovem quebrou o jugo, Pai. Aleluia, eu creio que esta mesma unção está liberada neste momento. Ó Deus, o tangedor está aqui com um violão para transmitir a unção da tua presença. Eu me disponho também para adorar o seu nome e ser instrumento para a vida dos seus filhos que estarão agora a cultuar conosco, Senhor. Entendendo que nada somos e nada podemos fazer. A diferença é a sua presença. Quem faz é o Senhor. Porque eu sou totalmente limitado, assim como Daniel. Mas o Senhor ultrapassa todas as barreiras. Aleluia. Com o Senhor nós podemos, ó Deus, todas as coisas. Com o Senhor passamos em cima de muralhas, aleluia, pulamos muralhas e obstáculos. Nós te agradecemos pela sua rica e infinita bondade. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Receba todo louvor e toda adoração, Senhor. Esse é o meu desejo e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz, né? Hoje um dia muito especial para mim. Hoje mais um ciclo se inicia. O Senhor permitiu que eu completasse mais um ano de vida. É motivo de muita alegria. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que estou vendo algumas mensagens aí de felicitação. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor transmitido. Hoje foi um dia muito especial, apesar de estar aqui em casa, né? Ainda guardada aqui. Mas muitas palavras de bênção nos alcançaram. Eu louvo ao Senhor. Quero louvar a Deus também pelo meu esposo,
Hoje nós completamos 6 anos de casado. Deus tem sido muito bom conosco, Deus tem sido muito bom comigo. E estar aqui adorando o Senhor é o maior presente que eu tenho, porque Deus é o maior bem que eu tenho, bem mais precioso. E adorar ao Senhor é a razão da minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não vejo outro sentido na minha vida. Deus é tudo pra mim. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade. Eu louvo o Senhor pelo fôlego de vida, pela saúde. Eu louvo o Senhor porque até aqui Ele tem me sustentado, mesmo em minhas dificuldades da vida. Ele tem permanecido o meu Deus, o meu Senhor. E essa canção é uma canção de total gratidão ao Senhor Jesus. É uma canção que eu amo e eu quero expressar o meu Deus nessa noite. E que você também possa expressar ao Senhor essa canção de todo o seu coração. Parece até engraçado porque Daniel dirigiu hoje o culto, começou abrindo a palavra, né? E era exatamente a palavra que estava no meu coração, porque é um salmo que eu amo demais e compreendo que a profundidade dela. Mas poucos minutos antes, aqui Deus falou comigo através de outra palavra e eu quero falar sobre ela, que é Salmos também, 22:10. E ela expressa muito que eu vivo no Senhor. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Essa é a verdade da minha vida. E que o Senhor me ajude a permanecer nos seus pés até a eternidade. Aleluia. Aleluia. Eu levo a minha emoção aí, irmãos. Mas Deus sabe o quanto meu coração está grato neste dia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha bondade. Obrigado porque eu sinto a sua palavra repousando em mim e declarar certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sim, Senhor, e com reflexo disso eu declaro: e eu habitarei, ó Deus, na sua casa todos os dias da minha vida, Senhor. Meu prazer é te adorar, Senhor. Não há outro sentido na minha vida, Senhor, a não ser te engrandecer. Receba toda adoração, ó Pai, proveniente da minha alma, do meu espírito, Senhor. Aleluia, Pai, com tudo que é em mim eu te adoro, Senhor. Eu te engrandeço, eu te louvo pelos teus grandes feitos. O que darei eu ao Senhor? O que eu te darei, Senhor? Por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Jesus. A honra, a glória, aleluia, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei, somente a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Eu creio assim, Jesus, eu creio assim, Jesus. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor,
reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Creia nisso, irmãos. Deus é fiel, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel em todo tempo. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia. Essa fidelidade nos constrange, né, amados? Assim como o amor de Jesus. O quanto somos imerecedores de tamanho cuidado. Aleluia. Ele é fiel. Ainda que permanecemos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Isso faz parte do caráter de Deus, sua fidelidade. Aleluia. Seu amor incomparável. Glória a Deus. Que possamos permanecer firmes aos pés de Jesus. Que o seu coração sempre esteja no Senhor. Irmãos, nunca duvide da integridade do Senhor, nunca duvide da vontade do Senhor, nunca duvide dos propósitos de Deus. Se alguém é merecedor de ser duvidado, somos nós, porque nós somos falhos. Nós fracassamos tantas vezes, prometemos para o Senhor tantas coisas e quantas vezes falhamos. Mas o nosso Deus, ele é poderoso e permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E mesmo sendo pequenos e falhos como somos, ele ainda assim nos visita, ele ainda assim nos fortalece. Mesmo que caiamos, a Bíblia diz, não nos ficaremos prostrados, porque o Senhor nos levanta, o Senhor nos ajuda. Que você possa declarar essa canção ao Senhor Jesus. Que você permaneça aos pés da cruz, que você possa desejar permanecer aos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz
és tu, Senhor. Quão grande és pra mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Ontem eu fui muito ministrada com a palavra. Eu quero compartilhar com vocês sobre a parábola da dracma perdida. A Bíblia vai dizer que uma mulher perde uma dracma. Ela tinha 10 dracmas, mas ela perde uma. Eu acho muito interessante essa parábola, porque essa mulher tinha 10, perde uma, ela estava com 9, ela estava com a maioria das dracmas, as moedas preciosas. Mas ela se preocupa com uma que ela perdeu. E se preocupando com uma que ela perdeu, ela não se contenta e ela começa a procurar dentro da sua casa. A Bíblia diz que ela perdeu dentro de casa a dracma. Eu aprendo muito com essa mulher, irmãos, porque por vezes a gente acha que tem muito, bastante, e às vezes a gente perde algumas coisas na caminhada das nossas vidas e a gente se contenta com as 9 dracmas e deixa aquela perdida pra lá. Mas essa mulher nos ensina que tem coisas que precisam ser resgatadas. A ministração que eu ouvi ontem dizia o seguinte: tem coisas que precisam realmente sair da nossa vida, mas tem coisas que nós precisamos resgatar. Nós precisamos ter sensibilidade daquilo que nós precisamos deixar longe de nós e daquilo que nós precisamos trazer de volta. Aquela mulher se preocupou com a sua dracma perdida. Talvez você está aí na sua casa com 9 dracmas. Você está buscando o Senhor, você está aí louvando e adorando o Senhor, mas você perdeu alguma coisa. Você perdeu talvez o fervor que você tinha, talvez a busca constante que você tinha no Senhor, a fé que você tinha em Deus. Você perdeu alguma coisa da área espiritual. E eu quero te encorajar nessa noite: busque no Senhor, busque encontrar aquilo que foi perdido. E é interessante ver que ela acende a luz para procurar. Mas quando a mulher acende a luz, ela não acha a dracma, ela vê a sujeira. A Bíblia diz que ela vê a sujeira e começa a varrer. E quando ela começa a varrer, tirar aquilo que não é para estar na sua casa, aquilo que não pertence ali para aquele cenário, ela acha aquilo que estava perdido. Então, irmãos, acenda a luz, a palavra de Deus na sua casa. E permita encontrar o que foi perdido. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Glória a Deus. Que a palavra de Deus venha iluminar o seu entendimento. Que a palavra de Deus venha iluminar o seu interior. E que você encontre coisas preciosas que foram perdidas, que não eram para ser perdidas. Que você encontre coisas que não era para você abrir mão, mas você perdeu. Coisas que você deixou de canto, que eram para ser prioridades e se tornaram coisas desnecessárias na sua vida, porque simplesmente você achou que era suficiente 9 dracmas. Porque você achou simplesmente que 9 dracmas era o bastante. Não, Deus quer que você viva em completude na presença dEle. Deus quer que você viva num nível profundo nele. Quer que você viva em uma dimensão grandiosa na sua presença. Por isso, nessa noite eu quero dizer para você: busque o que foi perdido, irmão. Busque aquilo que você deixou de lado. Que ao final desta live você possa ter um momento com o Senhor. Ore, peça para o Senhor: Deus, ilumine meu entendimento. Porque sempre temos alguma coisa a resgatar. Sempre existe algo perdido aí, irmãos, que a gente deixa de canto, que a gente deixa
passou o primeiro amor, a gente deixa para aqueles momentos tão somente, só fica na recordação, só fica na nostalgia, lembrando das coisas passadas. Mas Deus quer que você viva as 10 dracmas, Deus quer que você viva a completude da presença dele na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, que esta palavra que tanto queimou no meu coração possa queimar no seu também. E é interessante entender que a dracma foi perdida dentro de casa, aleluia, foi dentro de casa, foi lá dentro da comunhão, foi lá dentro da intimidade que foi perdido, foi lá dentro, aleluia. Então procure aí dentro, tá aí dentro, irmãos, dentro dessa casa aí que é você, tá aí perdido aí dentro, que precisa somente da luz da palavra, da luz do entendimento de Deus sobre a sua vida, aleluia, através da luz, aleluia, da revelação do Senhor. Leia a palavra, irmãos, e deixa ela iluminar todo o seu ser, porque se seus olhos for bom, todo o seu ser vai ser bom, aleluia. É isso que a palavra nos diz, aleluia, aleluia. Vamos declarar mais uma vez: e mesmo quando eu chorar, aleluia, as minhas lágrimas serão, aleluia. Glória a Deus, para fortalecer a minha vida, Jesus. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Antes de passar para o momento da palavra, permita-me orar com você agora. Amém? Coloque a mão no seu coração e na sua cabeça aí, irmãos. Em nome de Jesus, faça isso comigo nessa noite. Quero liberar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, é precioso te adorar, é precioso se render diante da sua presença, é precioso receber daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Dessa porção, desse maná fresquinho que desce do céu, aleluia, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela surte efeito, Senhor, aleluia, Senhor, ela faz o que lhe apraz, ela cumpre o que promete, aleluia, Senhor. E eu quero neste momento, Deus, aleluia, profetizar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, aleluia, Pai, aleluia, que eles vão resgatar o que foi perdido, Jesus. Aleluia, que eles vão resgatar o fervor, o prazer da adoração, o prazer de se render ao Senhor, o prazer de passar horas aos teus pés, o prazer de ler a tua palavra. Visita a mente dos teus filhos agora, Senhor. Toda arma forjada, toda armadilha, toda seta inflamada do inferno não prospere em nome de Jesus sobre a mente dos teus filhos. Nós temos a mente de Cristo, aleluia, e tendo a mente de Cristo, que os nossos pensamentos sejam de paz, aleluia, que os nossos pensamentos sejam que glorifiquem ao nome do Senhor, assim também alcance os nossos corações, Senhor, que eles possam ser sua habitação, sua morada, Jesus, aleluia, como aquela mulher, Deus, achou dentro da sua casa, aleluia, um bem precioso, Senhor, algo precioso que havia se perdido, que os teus filhos encontrem nesta noite, Senhor, e resgate, permaneçam assim na sua presença, Pai, com aquilo que é precioso, Jesus. Continue conosco, Senhor, continue ministrando a sua boa vontade, a sua palavra maravilhosa, inerrante e poderosa, em nome de Jesus. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Continue aí, irmãos, atentos e sensíveis à voz do amado Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, os amados irmãos. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, pela sua graça, tua misericórdia ter nos alcançado. Eu quero agradecer também as homenagens, os pastores que passaram o zap, os membros e aqueles também que não lembraram por alguma razão. Mas que Deus seja louvado em tudo. Hoje comemora o seu dia do pastor. Eu
quero parabenizar todos os pastores, pastor Marcelo, os pastores da cidade, pastores que, na verdade, a todos, independente de ser da nossa denominação, que sejam abençoados por Deus a cada dia e que o Senhor venha dotar de sabedoria e de graça. Nós vamos meditar na palavra. Eu gostaria que você pegasse a Bíblia, por favor, faça isso. Se você ainda não o fez, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma reflexão para o coração dos irmãos nessa noite. Eu prometo ser rápido. Essa questão de falar sou rápido, você é rápido, né? A gente não pode calcular, mas a intenção é não demorar muito, ser bem objetivo. Eu quero ler com os irmãos, inicialmente, a palavra do Senhor aqui no livro de Neemias, capítulo de número 13. Eu vou estar lendo só um versículo, depois nós vamos, aqui é só um versículo chave, base para aquilo que nós vamos falar nessa noite para a igreja, para o seu coração. Quero que você fique bem atento e onde você estiver aí, nos ajude também em oração, para que Deus possa revelar-se a nós conforme a sua vontade. Neemias capítulo 13, versículo 2. Abra sua Bíblia aí, vou esperar um pouquinho. Neemias capítulo 13, versículo 2, eu gostaria que depois você ficasse com a sua Bíblia aí, que nós vamos discorrer outros livros, né? Lá na frente, nós vamos ir para Atos dos Apóstolos, mas por enquanto, Neemias, capítulo de número 13, versículo 2, diz assim: porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Vou repetir. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Nós vamos falar nessa noite sobre isso. O Deus que converte a maldição em bênção. Aquilo que tinha tudo para dar errado, Deus fez e faz dar certo. E nós somos testemunha disso, a nossa história fala sobre isso. Mas antes de entrarmos na palavra, onde eu disse em Atos dos Apóstolos, depois eu falarei os capítulos, nós aprendemos com a nossa vida, e interessante que no exército, eu gosto muito de ver essas coisas de superação, a gente percebe que os grupos de elite, eles são levados ao extremo, eles são levados até o momento em que eles batem na madeira, pedem para sair, ou leva ao seu cansaço extremo e dizendo, olha, não vou aguentar mais. É naquele momento que eles começam a trabalhar com aquela vida, mostrando para ele ou para ela que é ali que começa uma nova história. É ali que começa a desenvolver algo a qual eles não entendiam. Porque nós entendemos que a fé nos faz superar limites. A fé nos leva além dos obstáculos, além dos problemas. E isso acontece. Eu dei uma referência aqui de exército, pode ser marinha, aeronáutica, grupo de elite. Mas eles chegam nesse estágio de dizer, olha, eu não aguento mais. Então nós podemos afirmar que quando nós declaramos, eu não suporto mais, nós ainda suportamos. Quando ainda declaramos não tem mais jeito, nós ainda continuamos. Nós não chegamos ao limite.
Nós entendemos também, irmãos, que quando nós admitimos as nossas fraquezas, quando nós admitimos que nós não podemos, é aí que nós damos condição para que Deus entre em cena e que Ele mostre o seu poder. Isaías 43, versículo 16, o Senhor diz: eu sou o Senhor, que abro no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Ele está dizendo: eu sou Deus, que faço o impossível. Eu costumo dizer que Deus, Ele abre portas aonde não tem parede. É um Deus do extraordinário. É um Deus que não pode ser limitado. O problema é que nós, por vezes, isso acontece mesmo com aquele ou aquela que serve a Deus, acha que acabou, chega nos limites, ou o problema bate na porta, e aí vem as indagações, acha que Deus esqueceu, acha que chegou nos limites. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando estes problemas agora? O que vai acontecer? A questão é que se esquecem daquilo que Deus prometeu, esquecem das promessas do Senhor e joga a toalha, não acredita mais naquilo que está por vir, porque não é desvendado, não é revelado como nós gostaríamos. Deus, amados, entenda, Ele nos oculta muitas coisas, não é tudo revelado a nós. Nós nunca vamos ter na totalidade aquilo que gostaríamos do nosso futuro. Nós não sabemos, basta cada dia o seu mal, a Bíblia diz. Nós não conhecemos o amanhã, precisamos viver o dia de hoje, mas precisamos também colocar a nossa fé em ação. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica falando sobre convergir a maldição em bênção, transformar a maldição em bênção. Em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 26, 27 e 28, há uma história maravilhosa. Atos é escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o seu próprio livro, o Evangelho segundo Lucas. E aqui, como Lucas também andou com Paulo, parece que ele coloca uma lupa como para aumentar isso para as nossas vidas, e nós começamos a enxergar de uma forma tão forte quando lemos, que isso acrescenta a nossa fé. Isso nos faz, irmãos, transbordar de alegria em ver que os problemas que nós estamos passando, ou aparentemente a maldição, porque o Senhor já arrancou toda a maldição, Ele levou no Calvário, mas nós esquecemos disso. Mas Ele nos transporta aqui para uma grande realidade, apesar de tanto tempo em que se foi escrito, e nós, observando isso, claro, de outra forma, não da forma literal em que ele viveu, mas nós vivemos isso também, nós passamos isso também. Paulo, aqui no escrito ao qual eu falei, capítulos 26, capítulos 27 e 28, a história diz que ele estava preso em Jerusalém. Preso por quê? Ele foi preso porque testificou de Jesus. Paulo estava preso porque falou de Cristo, falou das suas maravilhas. O interessante é que Paulo, outrora, ele era uma maldição. Paulo era perseguidor. Paulo era matador de crente, ele tinha autoridade para fazer isto. Você vai ver isso muito claro no capítulo 26, quando Paulo se depara com o rei Agripa, e a Bíblia diz que o rei se coloca à disposição para defendê-lo, mas ele levanta a mão e pega a palavra, e Paulo começa a discorrer quem ele era. Ele começa a trazer um relato de Atos capítulo 9,
E ele diz que estava eu indo para Damasco ao meio-dia, um resplendor de luz mais forte do que o sol, e uma voz que falou comigo. Nós caímos, todos nós caímos, e ali o Senhor se revelou às nossas vidas e eu ouvi. E ele disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começa a declarar a ele o que ele tinha que fazer e diz a ele: olha, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não vai poder resistir à minha palavra. E eu te chamei para fazer a diferença como evangelista. O Senhor já tinha, amados, no passado, que agora estava sendo revelado, aquilo que tinha na vida de Paulo. Ele ainda não sabia, estava oculto. E Paulo agora começou a entender o seu chamado. Paulo agora começa a declarar ao rei Agripa quem ele era. Ele diz: eu era fariseu, eu era perseguidor, eu era, vamos dizer, um homem mau, eu não prestava. Eu estou aqui declarando em minhas palavras, mas diz as mesmas coisas em outras palavras. Mas o Senhor me chamou, mudou a minha história, me trouxe para uma grande realidade. E agora Paulo, irmãos, estava preso, mas ele não questiona a sua prisão, simples fala que ele é inocente em suas palavras, mas ele não declarou ou não falou contra aquilo que ele já tinha dito. Ele novamente confirma que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo é aquele que marcou o encontro com ele. E agora o rei Agripa fala se ele quer voltar, porque quem queria destruir ele eram os próprios judeus. Os judeus queriam matá-lo. A Bíblia diz: os primeiros a se levantar contra ti são da sua própria casa. Eu não estou falando que o seu pai e a sua mãe são seus inimigos. Estou falando aqui de casa, talvez aqueles que dizem professar a mesma fé. É esses que talvez não vão te compreender quando Deus mudar a tua história. Quando você contar as grandes coisas que Deus fez na tua vida e ainda o fará para a glória do nome de Jesus. Paulo, irmãos, no capítulo 26, como disse, esse relato ao rei Agripa, ele começa a discorrer toda a história. No capítulo 27, eu quero que você acompanhe comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Paulo é enviado como preso para a Itália. Paulo é levado no navio. No navio, irmãos, 276, se eu não me engano, 272, tinha ali prisioneiros. Tinham homens também que estavam coordenando aquele navio, soldados junto com os prisioneiros. O interessante é que a época em que Paulo estava navegando não era a época favorável, não era época boa. Eu digo isso porque dentro do relato, chega um momento no navio que ele diz: estávamos todos em jejum, ou seja, ali também tinha judeus. Era a época do jejum de Israel para a remissão dos pecados. Eles estavam em jejum. A Bíblia diz que eles ali são motivados ou levados ao mar tempestuoso, ao mar arredio. Mas Paulo, ele estava ali como escravo, ele não tinha o comando. Diferente da história de Jonas, que o Senhor manda ele ir para um lugar, ele vai para outro e confessa os seus erros e é lançado no mar, engolido por um peixe. Com essa história, Paulo está indo de uma forma obrigada. Mas ele no caminho, ele declara, amados, palavras chamando a atenção. Não era para nós sairmos desta forma. Não era tempo sair do nosso lugar nesta época. Certamente era final do ano, porque a reunião ou o jejum era de outubro em diante. O final do ano não era a época de navegar naquela época, naquele mar. Era um tempo de ventos tempestuosos, ventos
fortes, eles morreriam. E Paulo admoesta aquele povo: certamente todos nós padeceremos, todos nós morreremos. Mas o interessante, e eu quero compartilhar com você, que você preste bem atenção, no decorrer da viagem, quando eles continuam, a Bíblia diz aí no capítulo 27, no versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Preste bem atenção. Deus estava se revelando a Paulo, declarando: apesar de você estar no lugar errado, você não quis vir para cá, foi levado, está preso, mas eu tenho um propósito na tua vida. Eu vou poupar não só a tua vida, mas de todos que estão contigo, porque eu tenho um objetivo lá na frente. Eu tenho um propósito lá na frente para com você. E é isso que eu quero trazer para a tua vida. Deus não vai lhe destruir porque Ele tem um objetivo lá na frente, porque Ele tem um propósito através da tua vida. Deus não permitiu a tua morte, Deus não permitiu, amados, Ele permitiu o vento, como nós estamos passando, eu creio que já passamos. Hoje recebi a notícia que um primo meu partiu, morreu, o Senhor guardou lá em São Paulo, com a mesma enfermidade. Deus levou, ele servo do Senhor, e aí vou eu questionar? Não. Acabou o propósito dele aqui na terra, mas para outros permanece. Em tudo dá graça, em tudo o nome do Senhor seja glorificado. E Paulo entende isso, porque tem a visitação do Senhor, e diz: olha, um anjo do Senhor me apareceu de noite, e disse: eu vou poupar a tua vida, eu tenho que levar, você vai ser apresentado ainda a César, lá em Roma. Irmãos, Paulo está à deriva, está no barco, açoitado. A Bíblia chama de vento tempestuoso. No versículo 14 do capítulo 27, vento euroaquilão, que é tempestuoso, forte, não dava para lidar com ele. Mas quando Deus está no controle, aleluia, não há vento que te destrua, não há enfermidade, não há maldição, porque Deus faz a maldição virar bênção para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A partir daquele momento, eu estou acompanhando a Bíblia aí, você também, por favor, capítulo 27 ainda, você vai ver lá na frente, versículo 31, disse Paulo ao centurião, aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Entenda, aquele navio estava prestes a ser destruído como foi, mas Paulo dá uma palavra que parecia absurdo: se vocês não ficarem no navio, todos vão ser destruídos. E aqui entra as nossas vidas, eu quero que você procure se encaixar nela. Se você não continuar no barco, se você não continuar ou não permitir que Deus tenha o controle da tua vida, por mais que os ventos balance, por mais que por vezes nós ficamos indagando, e nós indagamos, nós temos que permanecer na posição, no lugar a qual Ele nos chamou, independente da tempestade ao nosso redor. Jó declarou isso, capítulo 31, versículo 34, ele diz: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo da
família me apavore e eu me cale, mas não saia da porta. Ele diz, eu vou continuar na posição, mesmo a família se levantando, mesmo alguns me desprezando, eu vou continuar no lugar que Deus, Ele mandou eu ficar, porque a minha vitória vem do Senhor, ainda que o vento esteja contrário, ainda que tenha amaldiçoado a minha vida, mas nenhuma praga vai chegar, eu não vou ser destruído, o teu lar está nas mãos do Deus poderoso e vivo, que não perde o controle. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Logo em seguida, irmãos, capítulo ainda 27, aqui fala do número, versículo 37 fala 276 pessoas. Não era nos dias de hoje, amados. A embarcação não é como hoje nós vemos. Eu nunca andei de grandes barcos, né? Eu não tenho muita vontade disso, mas não era da forma que vivemos hoje, ainda mais com o mar bravio, era muita gente, mas Deus fez uma promessa através de Paulo de salvar a todos. Capítulo 27, versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, por quê? Quando o barco começa a desfazer, os soldados declararam, vão matar os prisioneiros para que eles não fujam. Mas aí levanta-se um centurião, ou seja, um homem que tomava conta de 100 pessoas, e diz assim, olha, querendo salvar-lhe, declarou e mandou que os pudessem nadar e lançaram primeiro ao mar e salvassem em terra. Capítulo 27, versículo 44, e os demais uns em tábuas e outras coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo, porque Deus tinha promessa, Deus tinha algo por fazer, a qual nem Paulo, a ele que era servo, tinha sido revelado. Eu vou dizer por que não tinha sido. Capítulo 28, versículo 1, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, ou seja, ele soube naquele momento, ele não conhecia o destino, ele não conhecia a ilha. Nós não sabemos do que Deus tem preparado lá na frente. Sabemos que são coisas boas, mas para chegar até lá nós passaremos por tempestade. Vai haver momentos de reflexões, e nós fazemos isso costumeiramente nas lutas. Por que eu estou passando por isso? Será que Deus me abandonou? Será que não é nós que tomamos decisões erradas? Não fomos nós que nos precipitamos e falamos, não, eu tenho fé e Deus vai ter que fazer, ou a minha fé, independente da circunstância. Mas nós temos que entender, irmãos, que mesmo com a nossa fé, nós precisamos aguardar o veredito de Deus. Mesmo com toda a nossa fé impregnada em nós, por mais que você tem que esperar a hora certa. É uma passagem que também gosto muito, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 24, melhor 23, 22 em diante, a Bíblia diz ali que Davi pede estratégia de Deus para guerrear contra os filisteus. E Deus, o Senhor, disse a ele, pode ir, eu vou dar os filisteus em tuas mãos. E assim acontece. Davi guerreia, destrói, mata muitos filisteus. Mas chega um momento que Davi agora está esperando. O interessante é que ele não vai com o mesmo intento. Deus se revela porque Davi novamente pergunta, Senhor, eu posso guerrear? O Senhor diz, agora espera ele, espera o barulho das andoras, dos pássaros na copa das árvores, das amoreiras, e eu irei à frente de ti. O nosso Deus é um Deus de estratégia, aleluia, que vai na tua frente quando você coloca-se na posição, quando você se coloca no propósito do Senhor, quando você entende que Ele é o Senhor da tua vida. A fé é um multiplicador de força. A nossa fé multiplica a nossa força. Se você olhar vários depoimentos
de grandes desastres. As pessoas que sobreviveram, quando são entrevistadas, a maioria delas vão contar o como conseguiu sobreviver. E até espanta, porque muitos morreram até ao redor, e aquela pessoa sobreviveu. E por que sobreviveu? Porque ela colocou a fé em ação, lembrou das promessas, lembrou daquilo que Deus tinha na vida dela, na vida dele, e lembrou que o Senhor é um cumpridor de promessas, e através dessa lembrança, através de colocar a fé em ação, multiplicou a sua força, multiplicou a sua coragem, dizer: eu não vou jogar a toalha, eu não vou desistir, porque o meu Deus é um perito em transformar a maldição em bênção. Aquilo que seria para minha morte, Deus declarou, é vida e vida em abundância. Aquilo que seria para a destruição da tua casa, da tua família, Deus está dizendo, é só o começo de uma nova história. Você não vai morrer à deriva, Deus não vai deixar você todo o tempo no olho do furacão, mas você vai sair, mas Ele vai te tirar de lá, para a glória dEle, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Com Jesus, com Cristo no barco, quando a luta vem e você coloca a sua fé em ação, ela não vai te abalar. Ela pode até em um momento causar que você venha indagar, porque somos humanos, nos preocuparmos. Nós podemos até, irmãos, como disse no início, dizer: eu não estou aguentando mais. E esta frase é muito comum dizer: eu não estou aguentando mais, eu não posso mais. E você vai perceber que todas as vezes que você declarou, ainda foi amassado um pouquinho mais. Porque eu fiz isso muitas vezes, e eu pude compreender na luta que ainda tinha mais uma garapa para moer, ainda tinha mais alguma coisa por dar. Deus estava nos testando e permitiu, para ver a nossa fé em ação, para nos conhecer melhor. Oh, amados, nós servimos a Deus e temos testemunhos, testifica quem é o Senhor nas nossas vidas. Paulo chega na ilha chamada Malta, ele não conhecia, e ali a Bíblia diz que os moradores, os nativos daquela ilha, preparam uma fogueira, e ali recebe muito bem. A Bíblia diz nesse texto, eu não vou estar lendo, mas que pega um feixe de lenha, e ali tinha uma víbora, ele não sabia, uma serpente mortífera, que agarra na sua mão. Os nativos observam, e o texto diz que eles declaram dessa forma: certamente esse homem é amaldiçoado, porque ele não morreu no naufrágio, agora vai morrer. Mas a Bíblia diz que a serpente, a víbora, na mão dele, ele chacoalha e cai no fogo. Eles ficam esperando, mas a Bíblia diz que não inchou. A Bíblia diz que não aconteceu nada com Paulo. E agora eles começam a entender que ele não era qualquer um, que ele servia a um Deus poderoso. Deus levou para ele para a ilha, permitiu ele estar ali, mesmo contra a sua vontade, porque tinha propósito. E agora começa a se desvendar os propósitos. O pai do chefe daquela ilha estava enfermo, e a Bíblia diz que Paulo vai lá, ora, e ele é curado. Outros enfermos começam a vir a Paulo. Paulo impõe as mãos, ora, e todos são curados. Deus tem um objetivo, um propósito maior que nós desconhecemos. Aceite aquilo que Deus tem para a tua vida. Engrandeça a Deus na luta, engrandeça a Deus na tempestade, porque vai se desvendar o mistério dele lá na frente, aleluia, e você vai engrandecer o nome do Deus vivo. Não importa se estão te humilhando na empresa, não importa se as pessoas olham para você meio torto de lado, vai chegar o momento certo de Deus te exaltar. Espere Ele te exaltar, espere Ele engrandecer o nome dele através da tua vida.
Assim como ele fez com José, o momento certo, precisou passar por tantas lutas, falamos sempre de José, porque é uma das referências, mas Deus o exaltou no tempo certo, no tempo em que talvez nem ele esperava, por mais que ele tivesse fé ao ponto de contar os feitos, mas ele foi entender lá na frente. João 13:7, o que faço eu hoje tu não entende, mas vai compreender depois. Nós vamos entender depois que tudo aquilo era para a glória de Deus, que tudo aquilo era para nos preservar em vida. Deus nos tira de um lugar e põe para outro. Será que se eu tivesse com a minha família em São Paulo, eu estaria vivo ainda hoje? Deus não tinha levado alguém da minha casa? Amado, não sabemos. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer ao Senhor, por mais que Ele não mostrou muita coisa. Eu não sabia de tudo que ia passar, porque talvez não tivesse aqui na época. Mas hoje eu percebo de quantos lares foram edificados, quantos lares foram reestruturados, quantas pessoas salvas. Deus poderia levantar outro? Poderia. Mas aprove Ele levantar a nós pela sua infinita graça e misericórdia. Por mais que passemos lutas, por mais que passemos adversidades, Deus sempre esteve e estará no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele passa ali um tempo na ilha. Ali, irmãos, Deus faz proezas através de Paulo na ilha de Malta. Um outro navio que estava ali passando o inverno, a Bíblia diz que eles entram no navio no prazo determinado. Eles vão ao lugar que Deus já tinha preparado em Roma. Quem sabe a preocupação, apesar que Paulo conta outrora para o rei Agripa, que ele não tinha medo de morrer. Paulo estava preparado, mas não era a hora de Deus. Você não morreu ainda, eu não morri, porque não é a hora de Deus. A enfermidade foi embora, não foi por causa do remédio, foi por causa do Deus que é maior que todas as coisas, que disse não à morte, que fechou a sepultura, que a palavra que lançaram de maldição contra a tua vida, Deus declarou: vou eu abençoar, louvado seja Deus. Paulo chega ali, irmãos, e o que se percebe, que não existia nada que pudesse condenar Paulo. Não tinha nada ali, nenhuma carta que foi de Jerusalém falando contra Paulo, não. Mas ele mesmo resolve dar um discurso. O discurso para os judeus que estavam ali. O discurso para os fariseus que estavam ali. Eles precisavam ouvir, por mais que alguns não ouviram, e ele diz, declara até Isaías, que pessoas que tinham ouvido, mas não iam ouvir, tinham olhos, mas eram cegos, tinham bocas, mas eram mudos. Essa geração é que Paulo estava falando do amor de Cristo, mas certamente alguns ali foram alcançados. Nós muitas vezes pensamos em uma grandeza. Eu não vou falar para você que eu não penso numa igreja grande, cheia, claro que penso. Amados, eu seria maluco se falasse ao contrário. Mas o mais importante é a essência. Não adianta ter um templo, uma igreja com 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, se essas pessoas não estiverem fortalecidos, firmados em Cristo. É melhor ter uma pessoa salva do que o mundo inteiro perdido. É melhor continuar no barco, é melhor continuar na direção. Talvez como Paulo, ele não queria ir para lá, mas Deus poderia ter impedido de alguma forma. Deus poderia, você não vê o anjo quando aparece, você não vai ver o anjo fazendo milagres aparentes. Você não vai ver nessa história milagres como abrir o mar vermelho, entre outros milagres que aconteceram no decorrer da história. Você não vai ver uma ação direta de um anjo declarando: eu vou aí matar
ou adormecer os soldados, como aconteceu com Pedro lá em Atos capítulo 12, para ele sair da cadeia, não. Você vai ver aí uma ação direta do Espírito, sim, através de Paulo, porque você vai ver um prisioneiro agora se tornando líder do própria embarcação. Isso é tão interessante, porque quando chega em Roma, outros prisioneiros são levados para o cárcere, mas a Paulo foi permitido morar em uma casa. Tinha um soldado sim vigiando, mas ele foi para uma casa. Deus é o Deus que guarda a tua vida, a tua família, aonde você estiver. Aleluia. A maldição vai ter que vir a bênção. Glória a Deus. Onde você pisar a planta dos pés, Deus vai abençoar. Onde você levantar as mãos e proclamar pelo nome de Jesus, vai haver milagre. Eu profetizo milagre sobre a tua casa, um milagre sobre a tua família. Aquele ou aquela que seria o pior da tua casa, vai ser um referencial para a glória do nome de Jesus. Deus vai arrancar a enfermidade da tua casa, eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Roberto, que está aí acamado, seja agora sarado em nome de Jesus. O Senhor te visite agora em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e arranque todas as enfermidades em nome de Jesus. O Wesley, da mesma forma, Deus te dê a cura hoje em nome de Jesus, e outros que acreditam da mesma forma, receba esta palavra, receba aí a presença do Senhor, a cura do Senhor. Aquilo que seria para a morte, Deus diz: vou eu trazer vida em abundância para a tua casa, para a tua família, aleluia, louvado seja Deus. Aprendamos com o Senhor. Talvez, assim como o navio, não era o melhor lugar para se estar. Não era o melhor lugar. Se tivesse escolha, eu quero estar nessa viagem. Não era um cruzeiro, não era uma viagem de lazer, era uma viagem de uma cadeia, era prisão. Mas, amados, Deus vai além dos pensamentos. Deus vai além das ações do homem. Deus vai além daquilo que o homem declarou para a tua vida. Não importa a graduação dele, não importa se ele se acha superior. Deus vai além de tudo isso, irmãos. Deus está acima de todas as coisas. Aleluia. O texto inicial que eu trouxe como tema é Neemias. Neemias, depois de restaurar tudo diante do Senhor, o templo, as muralhas, Esdras restaura a lei, e ali o povo está sendo instruído, traz à memória os grandes feitos, e um deles foi o que nós lemos, que o povo foi destruído porque fez mal ao servo do Senhor, mesmo pagando a Balaão. Quando ele ia amaldiçoar, Deus colocava a palavra na boca dele de bênção, porque é Deus que fez a boca do homem, é Ele que coordena todas as coisas, e a última palavra quem dá a Ele, o veredito final vem dele. Se apegue em Deus, se agarre com Deus. Ah, pastor, você não sabe da minha história. Pastor, o senhor não me conhece. Mas aquele que te formou, te conhece. Eu vi que foi lido no início aqui, Salmo 139. Tu me sondas, me conhece. Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe da tua estrutura. Ele sabe do que nós precisamos. Ele conhece o final da história. Ele escreveu o início. Aliás, Ele escreveu toda a história.
nós só conhecemos o que já passou, irmãos. Nós sabemos do que já passou. Mas Ele vai além das suas expectativas. Ele vai além dos teus conhecimentos. Ele vai além daquilo que você possa imaginar. Assim como Paulo no início não entendia. E a palavra dele inicial, ele disse, olha, não era para irmos. Ou seja, vocês estão pagando o preço da desobediência. Não era para nós sairmos daquele lugar. Nós vamos morrer até o anjo aparecer a ele. Deus poderia ter se revelado no início da viagem, mas Deus se revelou durante a viagem. É durante a sua ação, na sua caminhada, que Deus vai se revelar no caminho. É quando você se dispuser, por mais que entendamos que às vezes fazemos coisas contrárias, nós pagaremos o preço por isso. A lei da semeadura, aquilo que eu plantar eu vou colher. Mas se Deus tiver propósito mesmo naquilo que você não imagina, vai surgir algo que vai alegrar o teu coração. Aguarde o final. Continue na presença dEle. Permaneça no barco. Acredite que Deus ainda quer te usar na terra. Creia que Ele ainda tem propósito. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Não dê por vencido. Deus ainda vai construir coisas novas na tua vida. Deus ainda vai perpetuar coisas maravilhosas através da tua história. Você será, e quem sabe já está sendo, testemunha para a tua família e você não sabe. Quem sabe pessoas estão te olhando e te observando. Como vai ser a sua reação em meio ao caos. Alguns aplaudindo, declarando, olha, vai cair, vai acabar. Mas outros estão orando, pedindo a Deus que te erga. Mas vai prevalecer a vontade do Senhor. Mas não tente a Deus. Não pense que porque você tem fé que você pode fazer qualquer coisa. Não. O próprio Cristo confrontado por Satanás. O inimigo lá no pináculo do templo disse, olha, lança-te daqui, porque a palavra diz, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Mas o Senhor disse para ele também, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus em vão, não chamarás. Não pode tentar ao Senhor. Então entenda, vai prevalecer a vontade de Deus. Peça conselho para Ele. Se agarre na palavra. Se agarre na presença dEle. Não desgruda do Espírito Santo. Fale como Davi, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Rei, a luta, as cicatrizes, elas são para você contar os testemunhos. Cicatrizes é o sinal que você passou por uma grande peleja. E declarando, eu tenho sinais no corpo, quem sabe não no corpo, mas na sua história. Mas eu venci. O Senhor sempre esteve comigo e eu não sabia. Deus está com você em todo o tempo, por mais que você não saiba, por mais que você não conseguiu identificar, mas Ele permanece no controle da tua vida. E Ele vai se revelar em tempo oportuno, como fez a Paulo no momento do caos. Ele vai se revelar à tua vida, à tua família. E quando Ele se revelar, quando Ele se manifestar, Ele colocará debaixo dos próprios pés dEle o teu inimigo, o teu adversário. Já caiu por terra pela fé em nome de Jesus. Alegra o teu coração. Alegra a tua alma. A tua esperança está em Deus. A nossa esperança é o Senhor. Não há outro quem possa salvar. Não há outro quem possa nos transformar. Por mais que às vezes a nossa embarcação ela não esteja como nós gostaríamos, ou na direção que eu gostaria de ir. Eu confesso, quando eu pensei, quando o Senhor falou para mim em Bahia, eu achei que, claro, lugar de praia, maravilha, apesar que eu não sou muito chegado. Mas a gente pensa muito no lazer, até porque pessoas que não conhecem a nossa história, mas
muito e fala, liga pra gente, poxa, eu vou aí, vou passar uns dias, vou pra praia, já pensa no lazer, é normal. Mas poucas vezes aqui posso contar quantas vezes estive na praia em 16 anos. Não sabia que seria tão árduo, não sabia quantas lutas, mas muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E nós vivemos isso, passamos aflições, lutas, mas o Senhor de todas os guardou. E eu vejo cada um de você, não estou te vendo agora, de forma virtual, e a história de cada um que eu conheço mais de perto, e eu me alegro em Deus, em dizer, Senhor, valeu a pena, vale a pena estar na tua presença. Vale a pena permanecer no barco, por mais que algumas pessoas achem que chegou o final. É o último ato. Vai morrer. E o Senhor, Ele vai ressuscitar a nossa fé e a nossa esperança. Eu deixo a palavra hoje para o teu coração. Deus já transformou pela fé a maldição em bênção. O texto lhe diz, ainda que o Senhor transformou a maldição em bênção. Você tinha tudo para dar errado, assim como eu, mas Deus fez dar certo. Você já deu certo. Jesus apostou em você. Você já deu certo. Não vou dizer que você é o cara, não. Roberto Carlos que disse que ele é, mas não é nada. Você já deu certo. O Senhor te levantou com um braço forte. Portanto, levanta a tua cabeça e marcha na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, ainda nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, depois nós vamos louvar. Ou melhor, vamos louvar primeiro, depois nós vamos orar para encerrar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Oh, Jesus. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Oh, glória a Deus, deserto, eu creio. luz da escuridão. Aleluia. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você que está enfermo, enferma, coloque a mão agora na sua cabeça. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você sabe, alguém da sua família está, faça você aí por ela. Deus vai atender, vai ouvir. Eu quero profetizar, orar, profetizando a cura sobre a tua casa, a tua família, de perto ou de longe. Exercite a fé agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, sobre a tua ordem, aleluia, pelo Espírito Santo quem nos coordena. Deus, eu não preciso estar perto para tocar, porque quem cura é o Senhor. Mas aqui, Senhor, neste ato profético, onde a mão do teu filho e da tua filha está tocando, ou simbolicamente, os pensamentos, Senhor, levando a alguém que está longe e não pode ser tocado agora. Mas eu creio que a tua mão está estendida, abrangendo a todos. Eu creio, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Aleluia. eu quero fazer uso da autoridade que é sobre este nome, está sobre este nome. A tua palavra diz que o teu nome é sobre todo nome daqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Eu declaro agora, enfermidade, não depende da ordem, depende do órgão, depende aonde está, em que parte do corpo. Sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está lhe dando saúde, Deus está entrando com providência, o Senhor está restabelecendo algo novo sobre a tua casa, sobre a tua família, mesmo à distância, aleluia. Notícias virão da visitação do Eterno e você vai se alegrar na presença dele. Ande que a lava séria, Deus é fiel e vai se cumprir a promessa, a palavra dele que fala sobre a sua fidelidade, aleluia. Receba aí, ainda nesta noite, a provisão do Senhor, alegria sobre a tua casa, alegria sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. O Senhor mudou pela fé a história nesta noite. Ele já transformou a maldição em bênção. Como disse, tinha tudo para dar errado, mas Deus fez dar certo, não passando a mão na cabeça, não comungando com o erro, mas ele já transformou a maldição em bênção.
o veredito final quem dá é Ele que manda. Portanto, que venha sobre a tua vida saúde plena, vida e paz para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Lembrando que terça-feira eu faço um apelo aqui, eu estou vendo hoje aí, ainda está baixo pelo número que temos aí, 80 pessoas, mas é possível, irmãos. Nós vemos um número de terça-feira baixíssimo, e porque é estudo, isso entristece o nosso coração. O meu coração como pastor, o pastor Marcelo, a mesma forma, mas a gente fala, entristece o nosso, somos humanos, mas pensa no Senhor. E precisamos aprender a palavra de Deus. É necessário que a igreja cresça na palavra. De terça-feira, excelente, pastor Marcelo transmite a palavra de uma forma tão inteligente, tão boa, tão agradável de se ouvir. Então, por favor, terça-feira, às 19 horas, quinta-feira, culto de louvor e adoração também na live, também às 19 horas. Então, continue conosco aí, compartilhando também as lives, para que outras pessoas tenham acesso, para que sejam edificadas. Então, para que esse número aumente. Ah, pastor, quero dizer que foi muito. Não é aqui para venhamos simplesmente nos inchar e dizer, não, eu posso, eu tenho mais pessoas na live. Mas sabemos que é possível ter mais pessoas na igreja. Tem famílias aí que podem ser edificadas. Então, nos ajude aí. Você também fazendo uso dessa live, né? Não despreze a palavra do Senhor. E Deus certamente vai edificar a tua vida, vai te fortalecer a cada dia, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te dê, que o Senhor visite a tua casa, a tua família, te dê uma noite em paz, que o Senhor te dê uma semana de bênção, que o Senhor te conceda a cada dia saúde, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre o teu celeiro, sobre as tuas finanças, sobre o teu vestuário, copiosamente todos os dias da tua vida, e que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e assim permaneça para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um beijo no coração, beijo grande e até mais, porque eu sei que em breve estaremos também no templo, culto presencial, de uma forma diferente, eu creio nisso. Deus está trabalhando e o milagre já veio pela fé em nome de Jesus. Abraço, fica na paz.